o rei, não dá para dizer o que ele é, porque às vezes é metade homem, às vezes é metade mulher, às vezes é metade animal, depende da hora que ele acorda, do humor que ele acorda. Estava passeando dentro do seu castelo. Estava passeando. E ali ele andava para um lado, para o outro. E ele parou em frente à janela, no seu castelo. Não sei, ele podia estar vestido como rainha ou como rei. E ele estava andando ali no seu castelo e ele parou em frente a uma janela. E na janela tinha uma grande praça, bem grande. E ele se glorificava por ter montado aquele império todo. E ele viu naquela praça muitas pessoas seguindo ele, estavam ali para adorar ele. E ele se aproximou da janela. Só que quando ele estava ali na janela, ele viu uma pessoa lá embaixo andando. E ele pensou, eu conheço aquela pessoa de algum lugar. Eu já vi aquele homem em algum lugar. E aquele homem estava com um pedacinho de mato na mão. Vou falar mato para uma maquiagem, meus irmãos. Ele estava andando assim, e aí ele parou na frente da janela e ele viu um homem lá embaixo. Com um pedaço de mato, uma florzinha na mão. Não vou falar o nome do mato, que não é a ocasião agora. Mas os irmãos sabem que depois vão entender o que eu estou falando. E aí ele olhou e viu aquele homem andando lá embaixo. Caminhando com um matinho na mão. E aí ele parou e olhou e falou, eu conheço aquele homem de algum lugar. Eu já vi aquele homem em algum lugar. E ele se aproximou da janela. Na hora que ele se aproximou da janela, um raio do sol, o sol da janela, estava muito calor naquele dia, estava mais ou menos 35 graus. Um raio do sol bateu no vidro da janela e bateu na pele sensível dele. Aquela pele sensível, branca dele, delicada, e queimou a pele dele. E ele tomou um susto, ele deu um pulinho para trás e falou, nossa, o sol me queimou. E aí ele voltou a olhar para aquele homem de novo naquela praça e ele falou, eu conheço aquele homem. Sei que está chegando minha hora. Agora eu entendi. Eu disse uma vez que eu nunca veria pranto, estaria sentado como rainha, e eu nunca tinha imaginado que ia chegar essa hora. Quando ele sentiu aquela pele, o sol refletindo na janela e queimando a pele branca dele, sensível dele, deu uma queimada, ele lembrou na hora, eu conheço aquele homem. E aí ele começou a ficar preocupado. Ele olhou, ele preferiu se ocultar dentro. Ele não quis conversar com aquele homem. Ele se escondeu, como todo covarde faz. E aí ele ficou lá, pensando, nossa, se o sol queimou minha pele dessa maneira, só um raio do sol queimou, imagina como será quando chegar a hora. E ele começou a andar por um lado e pelo outro do seu quarto, do seu castelo, e começou a pensar, está chegando minha hora. Está chegando minha hora. E aí ele começou a chorar, não por ser estava chegando a hora dele, porque ele ia ter que desfazer do que ele mais adorava na terra, na vida dele. Uma coisa que ele adorava, que ele amava de paixão, uma coisa que ele não podia esquecer jamais. Ele amava de paixão, quer dizer, ainda não, por enquanto. Amava de paixão, que era o corpo de Enoque, que ele fez, deixou perfeito o corpo de Enoque do jeito que ele queria, meia fêmea, meio homem, meio mulher, e um pouco animal. Mas ele não olha a parte do animal, ele não colocou, só meio afeminado mesmo. O animal ele coloca quando faz as festinhas da carne deles. E aí ele disse, poxa, eu amo tanto esse corpo, eu fiz a morada nesse corpo durante tanto tempo, quase 7.000 anos eu faço morada nesse corpo, eu amo esse corpo demais, eu não quero me desfazer desse corpo. Ele começou a chorar. Mas aí ele caiu em si. Ele pensou, se eu for lançado com esse corpo para o sol, todos vão me reconhecer.
E eu vou ser atormentado pelos séculos dos séculos. Eu tenho que arrumar um jeito de não passar por isso. E ele falando com ele mesmo, o anjo caído falando com ele mesmo, esse rei, essa rainha, falando com ele mesmo, falando assim: se eu for lançado com esse corpo no sol, imagine todas as gerações do Ocidente, Europa, da América do Norte e da América do Sul. Todas as gerações, quando eles me encontrarem com esse corpo no sol, eu vou ser atormentado. Eles não vão me deixar em paz nem um minuto. Eles não vão me deixar em paz nem um minuto. Vai ser geração e geração me perturbando, me atormentando no sol, no lago de fogo e enxofre. Então ele começou a andar de um lado para o outro no seu castelo. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu for lançado com esse corpo de Jesus Cristo, eles vão lembrar da foto, vão lembrar da imagem, vão lembrar de tudo. Eles vão vir em cima de mim. E eu vou ser atormentado demais. Eu quero aliviar mais isso. Eu não quero ser tão atormentado. Eu preciso fazer algo para mim não ser tão atormentado. Eu preciso de alguma ideia. Eu preciso fazer alguma coisa para não ser atormentado. Porque está chegando a minha hora. E se eu for com esse corpo, todas as gerações que viram a foto de Jesus Cristo vão atrás de mim no sol. E eles vão me atormentar de dia e noite.